Bem, meus amigos, como é de praxe, nas nossas casas espíritas, todas as nossas atividades têm início com a leitura de uma página evangélica e uma prece de abertura. Então, mediante isto, nós vamos ler a lição 86, de título Jesus e os Amigos, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, através de Chico Xavier. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João 15, 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleia de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede de perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a conveniência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde, teus amigos não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Senhor, aqui estamos, porque carentes de virtudes e de luzes, ainda não compreendemos a extensão e a expressão infinitas do teu amor para conosco. Porém, Senhor, o que será de nós sem teu amparo, sem teu abrigo, sem teu arrimo? Tu confias e acreditas na nossa reabilitação. Que possamos, então, acreditar e confiar em ti, confiando em nós mesmos, empregando todo ardor, todo empenho no estudo e na prática dos teus ensinamentos sublimes, para que tu sejas sempre glorificado, louvado e bendito em nossos atos, pensamentos, sentimentos e palavras, onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos. Permita-nos, pois, Senhor, realizar o estudo de hoje na tua graça, na tua paz, na tua luz. Bem, meus amigos, estávamos nós assistindo um estudo do doutor Sérgio Felipe e chamou a nossa atenção a afirmativa quando ele disse que a cada 40 segundos no mundo ocorre um suicídio. Reparem que ele está falando do suicídio direto. Nós não estamos catalogando nessa triste estatística os suicídios indiretos oriundos dos vícios, dos destemperos mentais e emocionais que somos portadores e que muitas vezes
geram doenças que apressam o nosso desencarne. A estatística seria muito mais expressiva. Também estávamos assistindo uma palestra da nossa querida doutora Marlene Nobre, e ela falando sobre corpos sutis. Como ilustre médica, ela relacionava bem as doenças com os fatores mentais e emocionais. Portanto, meus amigos, a grande doença de todos nós está na nossa incompreensão do porquê e do para quê da vida e daquilo que na realidade nós somos. E sendo assim, a impaciência, a intolerância alimentam discórdias, distúrbios, confusões nos lares, nos ambientes de trabalho, mesmo nas horas destinadas àquilo que nós chamamos de lazer. Porque mesmo nos lazeres, os distúrbios se apresentam, como nos estádios de futebol, em alguns espetáculos artísticos abertos ao público, a gente vê conflitos, consumo de drogas, manifestação. A grande e verdadeira razão da infelicidade e da dor no mundo. Afinal, duas pessoas brigam e se desentendem quando alguém perde a paciência. Joana de Ângeles, no seu magistral livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na lição número 10, cujo título é Paciência, diz Joana: a paciência também pode ser considerada como a ciência da paz, e por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus que apresentam toda a paz. A paz deve constituir a meta do ser pensante, que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. Nem sempre ou quase nunca a tarefa é fácil. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Outros tantos, através de suas reações afetivas encolerizadas, constituem prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Nem sempre é fácil entender o desespero de outrem, quando não se experimentou algo semelhante. São muitos os fatores de aflição, desde pequeninas dificuldades até as exaustivas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo a paciência de serem atendidas e solucionadas. Com isso, fica claro para que estamos no mundo. Muitos acham que estamos no mundo para desenvolver não somente saberes financeiros. Uma ocasião, eu perguntei aos jovens de uma casa espírita: para que vocês vão às escolas e às universidades? A resposta que eu ouvi foi: para ter uma profissão e ganhar dinheiro. E aí eu disse: só para isso? Nós mandamos os filhos e os netos às escolas e às universidades para serem pessoas melhores. O sentido da educação é nos tornar pessoas melhores. Por isto que Jesus
é o educador por excelência. Ninguém mais do que ele empenhou-se, empenha-se e se empenhará pela melhoria moral e intelectual de cada um de nós, para que possamos, então, alcançar a paz verdadeira. Na prece de Francisco de Assis, está escrito: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ora, como ter paz se eu não consigo lidar com meus sentimentos e minhas emoções? Como ter paz se eu não consigo superar aquilo que a doutora Marlene falou, o sentimento de culpa? Sentimento de culpa íncito no espírito de todos nós, manifestando-se na inconsciência, na inconstância que nos tipificam e qualificam. Mesmo assim, incompreendidos, não deixam de ser verdadeiros. Então, a explosão da violência, a explosão do consumo de drogas, a explosão do suicídio tem como matriz o sentimento de culpa, ou seja, a falta do auto-perdão. Eu não me perdoo, eu quero me agredir, me ferir. Eu não me perdoo, caio no consumo de drogas, no sexo vulgar, desbaratando, destrambelhando pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, os corpos espirituais e, por extensão, o corpo físico. Nós todos vemos aí as estatísticas tristes e lamentáveis. Como professor, a gente compreende que as salas de aula hoje mostram flagrantemente os conflitos que aturdem as crianças já na tenra idade e atingindo aos adultos também. Porque, no afinal, somos todos espíritos que não sabemos suportar as deficiências e fraquezas que somos portadores. Por quê? Orgulhosos, vaidosos, nos tornamos rancorosos, azedos, criando sempre desculpas, mas nunca encarando de frente a problemática da minha vida, que sou eu mesmo e não o outro. E a intolerância e a impaciência azedam e desgastam as relações, fazendo com que, muitas vezes, a fuga do problema é a forma de me culpar. Aí, Joana de Ângeles fala do perdão. O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Sim, o verdadeiro perdão somente é possível quando ocorre o ouvido, o esquecimento pleno ao mal de que se foi objeto. O ato de perdoar não leva necessariamente à ideia de anuência com aquilo que fere o estatuto legal e o código moral da vida, mas proporciona a compreensão exata da dimensão do gravame e dos comportamentos a serem adotados para que ele desapareça, devolvendo à vida a harmonia que foi perturbada com aquela atitude. Pela lei da evolução, mineral, vegetal, animal, homem. O que diferencia o homem dos outros seres? A consciência. A mente. Buda, nos seus conhecimentos, muitas vezes exortou os seus discípulos ao domínio da mente. Que uma mente dulcificada, pacificada, luarizada, jamais será fator de perturbação ou desequilíbrio.
Não é o outro quem nos perturba. Não é o outro quem nos desequilibra. O outro apenas desperta o equilíbrio, o desequilíbrio que é nosso. Alguém perturbou Jesus? Não. Francisco de Assis, sereno, lúcido, dúlcido, nunca se sentiu perturbado diante do Pai desequilibrado, porque o desequilíbrio de cada um, a cada um pertence. Então, ninguém nos maltratará se nós não nos maltratarmos e violentarmos a nós mesmos. Então, a sede dos distúrbios estão todos na consciência ou naquilo que Buda chamou de mente. Joana Diante, de novo, diz: a consciência não perdoa no que concerne a deixar no ouvido, isto é, no esquecimento, o crime perpetrado. O seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator. Opa! O perdão é a reabilitação do infrator. Ora, eu, Alcides, quantas e quantas vezes não violentei os estatutos divinos e agora tenho, nas provas e expiações pelas quais necessito passar, a oportunidade do perdão por mim mesmo. Quando alguém me ofende, se eu não registrar a ofensa no meu íntimo, eu me perdoei. E cada um de nós, ao violentar os estatutos divinos, vai ter que reparar o engano, o equívoco. Como, quando e onde, só Deus sabe. Então, neste caso, podemos dizer que esse estudo que estamos aqui envolvidos, eu e vocês, é uma oportunidade do perdão para cada um de nós. Reparem que muitas vezes a gente ingenuamente acha que perdoar é tirar do outro a responsabilidade do ato que o outro praticou, ou a responsabilidade do ato que nós praticamos. Não. Cada um de nós já está recompensado pelos estatutos divinos no bem que fez, mas cada um de nós sempre será obrigado a reparar o engano, a violência aos estatutos divinos. Como? Não sabemos. Porém, vamos admitir que, por necessidade kármica, eu tenha um câncer ou uma outra doença degenerativa qualquer. Essa doença não é punição nem castigo, mas é oportunidade de eu reparar o engano praticado nesta ou noutra vida, desenvolvendo paz em mim mesmo. Gerardo Gonçalves teve paz em si mesmo. Jerônimo Mendonça teve paz em si mesmo. A nossa querida e amada Ivone do Amaral Pereira, ela teve paz em si mesma, reabilitou-se dos suicídios anteriormente praticados. Não foi ninguém, senão ela, é que encontrou perdão em si mesmo, tirando a culpa de si mesmo. Então, meus amigos, quando alguém desajustado, desequilibrado, em completo transtorno mental, emocional, se abeira de nós, é oportunidade do perdão para nós mesmos. A água, em contato com a lama, se suja, mas a luz, em contato com a lama, não se suja. Então, que tenhamos luz em nós mesmos, para iluminar as consciências enegrecidas pela ignorância que permite o despertar do mal em si mesmo. Joana Diante
também nos ensina que Deus é a meta. Ele, Jesus, é o meio. A vida é o caminho que ele ilumina de exemplos para que todos se encontrem e se engrandeçam. Ele, Jesus, é a luz do candeeiro. É a luz que está no velador. Ou melhor, a luz de Jesus chega até nós através dos seus ensinos. Se nós repararmos com toda confiança, tudo o que Jesus disse, Buda também disse. Porque as religiões todas são rigorosamente iguais nas expressões de seus mestres. Deus, a realidade espiritual da vida e o amor como elo, como traço de união entre Criador e criatura. E somente o amor vivido, sentido, pode nos dar a paz. Então você dirá assim, então, Alcides, quer dizer que, sim, a sede da consciência é a mente. Por isso que lá no Caibara fala que tudo é mental, o mentalismo. Porque pensamento, sentimento e vontade são o tripé de nossas ações. Então as nossas ações vão revelar a natureza do pensamento, do sentimento de nossos desejos. Então os passes, as preces, as orações, esses estudos são fundamentais para que, mudando o padrão do pensamento, do sentimento e da vontade, mudemos o móvel de nossas ações. Aí sim, encontrando perdão para nós mesmos, porque, Senhor, faze de mim um instrumento de vossa paz. Pode uma mente cheia de rancor, de mágoa, de inveja, de ciúme, ter paz? Não. Então, o que me felicita não é a atitude do outro contra mim. É a minha reação diante da atitude do outro. O que fazer? Como fazer? Aí a gente observa que quando eu, jura que inconsciente, me culpando pelos erros desta e de outras vidas, não tenho coragem do suicídio direto, mas me mato através dos vícios, da má alimentação. Me mato através das explosões coléricas. E nós sabemos que, através dos chakras que estão ligados ao sistema endócrino, produtores dos hormônios. Depois eu digo assim, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, porque o meu chakra não está produzindo o hormônio, a melatonina. Aí eu não consigo me relaxar, me acalmar, porque os meus chakras não estão ativos, voltados para as energizações do sistema nervoso central. Aí eu busco a recompensa no cigarro, na bebida. São essas coisas que nós temos que enxergar, que nós estamos no mundo para desenvolver valores de plenitude e de paz. Que Deus quer nos ver a todos felizes, contentes, satisfeitos. Para isto, nos concedeu o livre-arbítrio. Ninguém me fará sofrer, só eu mesmo. Ninguém me fará feliz, só eu mesmo. Então, meus amigos, tenhamos paciência conosco mesmo. Não vestindo máscaras, fingindo que somos melhores. Não, ninguém engana a Deus e a si mesmo. Reconhecemos-nos dementes, debilitados, carentes de virtudes, buscando desenvolvê-las no trato com os encarnados e desencarnados de todos os matizes que atraímos
pelos pensamentos. Joana de Ângeles coloca lá, pensamento. O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. No trabalho, a lei do mentalismo. Em Buda, a lei da mente. Jesus mandou vigiar e orar. Vigiar e orar não é ficar tomando conta da vida alheia. O vigiar é ter cuidado com os seus pensamentos e com os sentimentos. E, ainda mais que, o que diferencia o mineral, vegetal, o animal do homem é a consciência, mente. E uma mente sadia, saudável, livre de rancores, de mágoas, de ressentimento, de autopunição. Uma mente que encontrou a paz. Daí, os pacíficos, os pacificadores. Aqueles que aprenderam a suportar as deficiências e fraquezas nossas, desenvolvendo as virtudes do amor cristão. Quando nós ouvimos falar em consciência búdica, em consciência cósmica, em consciência cristã, nós estamos falando de um padrão de consciência de quem se libertou dos atavismos de sombra e de dor e fez da sua vida um cantar mais sublime, um divino, conquistando a paz, aprendendo amor, conquistando a paz, não atribuindo ao outro as suas mazelas, mas superando, vencendo-as com o outro no caminho do Cristo. Meus amigos, o pensamento, o sentimento são o fator que revela as distonias físicas e psíquicas que trazemos conosco, porque ainda não aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tenhamos paciência conosco, não agredindo o nosso corpo físico, violentando os corpos sutis de que somos portadores. É preciso que a gente entenda que, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é a ausência de doença, mas o bem-estar físico e mental. E segundo a própria Organização Mundial de Saúde, o homem é um ser bio, psico, social e espiritual. Tudo isso temos que ter em mente que Jesus, Buda, Krishna, Mahatma Gandhi, Allan Kardec, enfim, todos esses verdadeiros líderes espirituais suportaram as hostilidades dos meios em que foram chamados a viver para semear o exemplo de quem se faz mestre em vida. Porque ser Jesus, admirar Jesus é uma coisa, ser Jesus não é tão simples e fácil, só ele sabe quanto foi difícil. Ser Buda também foi difícil, mas ele se tornou um Buda porque todos nós podemos vencer a nós mesmos, transformarmos na mansidão, na humildade, aprendendo a suportar e tolerar as deficiências e fraquezas do outro, sem nos perturbar, sem nos abalar, sem nos ferir. Então, meus irmãos, tenhamos paz em Cristo, tenhamos paz em nós mesmos, aprendendo cada vez mais a compreender que Deus é justiça e amor. E a justiça e o amor divino se manifestam através das expiações, para que possamos cada vez mais nos sentir filhos de Deus, no caminho da luz que estamos, por intermédio de Jesus, a fim de que a paz
seja a conquista de cada um de nós e que os nossos irmãos em desequilíbrio se aproximem de nós em busca da paz que também terão que encontrar em si mesmo. Então, muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Paciência é a ciência da paz. Que a paz de Deus seja conosco. Até a próxima.